também gravando. E vamos colocar para apresentarmos. Ok. Bom, água nos grãos, né, ou teor de água, essa expressão que a gente tem, vou colocar de novo aqui, meu mouse, agora está aqui. Tá, tem horas que ele aparece, tem horas que não aparece. Deixa eu colocar de novo, que às vezes acontece isso com ele. Tá ali. Ok, tá aí. Água nos grãos, né, ou essa quantidade que expressa, então, né, o teor de água dos grãos. A gente tem também formas de expressar diferentes, né, a gente tem base úmida, base seca, são duas maneiras diferentes que a gente expressa essa quantidade de água presente aí no material, né, e a água está relacionada aí muito com a parte de conservação, né, então a água, ela é responsável aí pela todos os processos que a gente tem, né, relacionados aí a deterioração, principalmente, né, o desenvolvimento de micro-organismos, né, que está relacionado com a atividade de água, atividades enzimáticas, a própria germinação, né, está relacionada com isso também. Nós vamos falar, né, teores de água elevados, né, quantidade de água elevada, né, promove a germinação do produto, né, em determinadas situações. E aí a gente tem essa influência tão grande, né, do teor de água na pós-colheita dos grãos. E no armazenamento, né, consequentemente, tem essa influência tão grande aí dessa quantidade de água. Quando a gente fala o produto seco, né, não quer dizer que ele esteja completamente seco, né, não está todo sem água, né, ou simplesmente matéria seca, não é. Uma parte de água ainda fica, né, uma quantidade de água ainda fica presente ali ligada no produto. E aí a gente separa isso também, né? Esses tipos de água e essas representações que a gente tem, né, para entender melhor como que ocorre esse processo, entender melhor a influência que existe, né, no material. Aqui a gente separa, né, o teor de água nos grãos, né, ou melhor, nos grãos a gente separa de uma maneira simplificada, né, o que é água e o que não é água, né, então a gente separa para fins didáticos, né, dessa maneira, e aí essa água, que a gente está falando aqui, essa massa de água, né, essa quantidade de água, moléculas de água que tem ali, se a gente somar todas as moléculas de água que estão ali no produto, conseguir determiná-las, a gente vai ter, então, essa massa, e pesar, né, quantificar, a gente vai ter essa massa de água, né, quantidade de água que existe ali naquele material ligado ali internamente. E aí, se a gente retirar tudo que não é água, ou seja, a matéria seca, né, lipídios, carboidratos, proteínas, né, que são os grandes grupos que tem, mais os minerais, mais, né, outros constituintes ali em menor quantidade, a gente somando tudo isso, a gente tem a massa de matéria seca. E somando as duas partes, né, somando a água e a matéria seca, a gente vai ter a massa total, que é aquela massa que a gente tem quando a gente pega o produto, coloca ele lá na balança, pega um grão, coloca na balança, a gente vai ter essa massa total ali do produto. E somando as duas, água e matéria seca, a gente tem, então, esse total. E aí, aqui também a gente consegue, né, tendo duas delas, a gente consegue determinar a terceira. Tendo a massa de água, né, e a massa total, por diferença, a gente acha a matéria seca, né. Normalmente é expresso em porcentagem, né, porcentagem de teor de água, e aí a gente tem as duas maneiras de expressar esse teor de água, que é em base úmida ou base seca, né, aí a gente tem essas expressões aí que nos ajudam a entender melhor, né, o que é o teor de água, tanto em base úmida quanto base seca. Aqui nós temos, então, a base úmida, que também, esquematicamente, né, é padronizado a gente chamar dessa maneira,
pode ser porcentagem ou pode ser decimal. Também é comum a gente ver, né, também sem a porcentagem, né, simplesmente decimal. Então, a X também é um sistema internacional, a sigla, né, utilizada aí para teor de água, né, às vezes a gente vê U, vê outras letras, né, mas sistema internacional normalmente se adota o X, porcentagem BU, né, porcentagem base úmida, e aqui a definição dessa equação, então, como que a gente calcula, né, que nada mais é do que a massa de água, né, determinando ou fazendo por diferença, dividido pela massa total, né, então, a base 1 dela expressa dessa maneira mais fácil da gente visualizar, da gente entender, né, então, massa de água dividido por massa total, a gente tem teor de água base úmida. Então, quando a gente fala lá, o produto está com 14% de teor de água. Normalmente, quando não se fala, umidade do produto, né? Nós vamos falar de umidade, teor de água já já. Umidade, produto, teor de água, 14%. O que quer dizer isso? Se a gente tiver uma amostra ali de 100 gramas, né, desses 100 gramas que a gente tem, 14 gramas é água, né? Quanto que é a matéria seca? A diferença, né? Então, 100 menos 14, né, 86, então, é a massa seca, né, daquela amostra de 100 gramas. Isso é teor de água em base úmida, né? Porcentagem vezes 100, que é o mais comum, mais usual, né, no dia a dia, na comercialização, né, nas normas, né? Normalmente a gente encontra, né, em base úmida, né? O produtor, né, que vai colher, tudo isso, né, as unidades armazenadoras, no armazenamento, tudo isso é dado em, então, porcentagem base úmida. Quando não aparece também o porcentagem BU ou BU, né, aparece simplesmente a porcentagem, né, também é convencionado, né, que é a base úmida, né? Então, sempre que não aparece, é base úmida, que é essa forma mais, como a gente falou, mais fácil da gente visualizar e mais prática, né, de utilização. E aí nós temos também o teor de água em base seca. Está aqui, né, BS, base seca, BS, porcentagem BS, né, X, porcentagem BS, e aí aqui a diferença, né, para a gente entender entre uma e outra. Base seca, então, nada mais é do que a massa de água, aquela mesma massa de água que a gente tem em cima, né, o MA, massa de água, só que agora dividido não pela massa total, mas sim pela matéria seca. Então, massa de matéria seca, né? Então, aí a gente tem essa outra definição, outra forma de expressar, são outros valores, né, obviamente, porque se muda aqui a forma de calcular essa diferença. E a gente tem, então, a massa seca aí sendo utilizada no denominador para ser determinada, né, a porcentagem de base seca, teor de água, base seca. Como a gente vê aqui pela ilustração, a massa seca sempre ela vai ser menor do que a massa total, né? Então, se a gente voltar aqui na expressão, né, massa total está no denominador, massa seca no denominador. Como a massa seca sempre é menor, a não ser quando as duas são iguais, né? Então, quando o teor de água for, por exemplo, zero, né, a gente só tiver a matéria seca no produto, exemplo, pôs a amostra lá na estufa para determinação do teor de água pelo método da estufa, nós vamos ver isso também para frente, e aí ficou lá o tempo necessário para evaporar toda a água, e aí no final só restou a matéria seca, né? Aí nesse caso, a massa total é a massa seca, né? Mas nunca a massa total vai ser menor que a matéria seca. Não, o máximo pode acontecer elas serem iguais quando o teor de água for zero. Então, o que acontece? Sempre o teor de água em base úmida, ele sempre vai ser menor do que o teor de água em base seca, né? Porque quando a gente divide aqui por um valor, né, menor, sempre o resultado vai dar maior, né? Então, a massa seca, ela sempre apresenta um valor maior do que a base úmida. Vamos fazer esse exemplo aqui que a gente consegue entender também melhor essa aplicação, né, do teor de água em base úmida e teor de água em base seca. Aqui são duas formulinhas que se tem para fazer essa transformação. Está em base seca, eu quero transformar, está em base úmida, eu quero transformar para base seca. Então, eu faço essa multiplicação. 100 vezes o teor de água em base úmida, né, dividido por 100 menos o teor de água em base úmida. Usando essa expressão, então, a gente transforma de BU para BS. E o inverso também. A gente tem o
teor de água em base seca, e a gente quer transformar para base úmida. São equações, né, uma derivada da outra, então são muito semelhantes, a única diferença é aqui, ó. Sinal de menos para transformar de úmida para seca, e sinal de mais para transformar de seca para úmida, né? Só essa diferença aqui. Ou então, pela definição que a gente tem do teor de água, que é base úmida, é a massa de água sobre a massa total, né? E base seca, que é a massa de água dividida pela massa de matéria seca. E esse exemplo aí nosso, ele traz justamente essa diferença, né, ilustra, né, justamente essa diferença entre as duas bases, né, as duas maneiras que a gente tem de expressar o teor de água. Então, um exemplo, a gente tem aqui um teor de água em base úmida, né, 20% BU, né, e a gente quer saber quanto que é esse 20% BU em base seca, né, então, usando a formulinha, né, então, como a gente vai transformar de úmida para seca, né, a gente vai usar essa primeira equação, ó, de úmida para seca, e aí é só substituição de valores, né, aqui bem simples, né, bem fácil, uma equação bem simples de se utilizar, 100 vezes 20, 2.000, 100 menos 20, 80, 2.000 dividido por 80, 25% BS. Então, aqui é o que eu estava falando, né, sempre a base seca, ela vai ser maior do que a base úmida. Então, tá lá, 20% base úmida equivale a 25% em base seca, vai ser sempre maior. À medida que vai secando, vai diminuindo o teor de água, né, essa diferença entre as duas vai diminuindo, né, também. Por exemplo, se a gente tiver um teor de água base seca de 14%, quanto que é em base úmida? Mesma coisa, né? Só que agora, ao invés de usar... Não, tá certo, aqui é a mesma transformação, né? Tem... Não, aqui tá errado. Aqui a equação aqui está errada. Só um minuto, deixa eu corrigir isso aqui. Não vai abrir aqui, não. Bom, mas aqui eu corrijo e mando para vocês o arquivo corrigido, né? Aqui está menos, mas é a equação, é essa aqui, né? Está óbvio ali, 100, mas 100, não é menos 14, é mais 14, porque dá 114. Então, aqui, para fazer a transformação, então, de base seca para úmida, né? A gente vai usar essa equação aqui. Vou te mostrar, só um minuto. Vamos sair dessa mutação. Mas assim, então, a gente consegue, com essas equações, a gente consegue fazer a transformação, ou também a gente não precisa das equações, né, ou simplesmente pela definição de teor de água, né, base seca e base úmida, que é a representação, que é a equação ali, né, geral, a gente consegue ter essa definição, né, fazer essa transformação. Então, está ali, a porcentagem base seca de 14%, vai ser, então, usando essa equação aqui, né, vai ser 100 vezes 14, 1.400, né, 100 mais 14, não é menos, né, mas é mais aqui, vai dar 114, 1.400 dividido por 114, 12,28. Ou seja, né, 14% base seca dá 12,28 base úmida, né? Então, foi o que a gente falou, quanto mais próximo de zero, mais menor é essa diferença. E também, quanto maior o teor de água, maior vai ser a diferença entre as duas. Por exemplo, teor de água de 50%, base úmida. Quanto que dá em base seca? Isso é bom, não precisa nem fazer conta, né? São valores redondos, né? Então, quer dizer o quê? Quando eu tenho um teor de água de base úmida de 50%, quer dizer o quê? Que eu tenho 50 gramas de água em 100 gramas de amostra, né? Então, 50 dividido por 100
Dá 0,5 vezes 100 dá 50%. Dá 50%. E em base seca, quanto que vai ser esse teor de água? Eu vou ter, então, 50 gramas de água e 50 menos, 100 menos 50, eu tenho 50 aqui de matéria seca, né? Então, eu tenho 50 dividido por 50, que vai dar 1 vezes 100, né? 100%. Então, quer dizer o quê? Que a gente tem 50% base úmida equivale a 100% de base seca. Né? Se a gente usar essas equações aqui, vai dar esse mesmo valor, né? Essa mesma transformação. E quando a gente tem mais, por exemplo, se a gente tiver, né, 90% teor de água em base úmida, o que tem 90% teor de água em base úmida? Que tipo, de que espécie, que grupo de produtos, né, ou de materiais que chegam nesse teor de água tão alto? Alguém arrisca? Algum material que tem aí 80%, 90% teor de água? Deve ser alguma fruta, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, um tomate, ou alface, né? Mas alface é só a folha, né? Não sei se... Mas também tem a mesma... a gente aplica essa mesma definição de teor de água para qualquer material. Tá. Né, para fruto, folha, né? Às vezes a gente lá trabalha com a parte de medicinais, né, plantas medicinais. Então, você tem cascas, né, você tem diferentes partes da planta que podem ser utilizadas para secagem, para armazenamento, para a indústria de modo geral. E aí vai ter essa mesma definição de teor de água, isso mesmo. Então, por exemplo, 70%, 80%, 90% teor de água. Se a gente pegar lá um tomate, né, tomate, se a gente separar a parte seca da parte né, líquida, a água, dá em torno disso, né, 90% teor de água, base úmida. 90% teor de água base úmida dá quanto em base seca? Né? Se a gente, é só a gente fazer a mesma proporção, né? Eu tenho 90% de água, né, em 100 gramas. Eu tenho 90 gramas de água e 100 gramas de água lá no tomate, né? 100 gramas totais de tomate. Então, 90% base úmida. Isso dá quanto em base seca? Né? Quer dizer o quê? Que eu tenho 90 gramas de água e quanto de matéria seca? 100 menos 90, que sobra 10. Né? E aí, se a gente vem aqui para essa equação, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter 90, né, 90 gramas de água em quanto de matéria seca? Em 10. Então, quando a gente faz, né, então 90 dividido por 10 dá 9. 9 vezes 100 dá 900%. Então, qual que é o teor de água do tomate? Nessa condição aí de 90%, né, em base úmida. Em base seca vai ser quanto? 9 vezes 100, 900%. Base seca. Então, assim, é uma forma diferente. Às vezes fica difícil da pessoa, a gente está acostumado mais com a porcentagem, né, 20%, 10%. Quanto que é o teor de água, né, base seca do tomate? É 900%. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem 9 vezes mais água do que matéria seca. Isso está em essa representação do 900%, né? Então, às vezes a base seca, às vezes dá esse entendimento, assim, um pouquinho mais difícil de assimilar. Se a gente fala 90%, ok, tem 90%, né, de água base úmida, né, então tem 90 gramas de água e 10 de matéria seca, né, uma amostra de 100 gramas. E quando que a gente usa uma, quando que a gente usa outra, né? A base úmida, como a gente falou, ela é mais comum de ser utilizada, né, no dia a dia, comercialização, né, as normativas nossas trazem tudo em base úmida, né, para classificação, para tudo isso vem em base úmida. Já a base seca, ela é uma forma de expressar mais teórica, né, principalmente aí quando a gente tem aplicações mais específicas aí relacionadas com ajustes de modelos, quando a gente vai estudar, por exemplo, métodos de modelagem, de simulações, né, eu preciso saber qual que é a teor de água de equilíbrio, por exemplo, né, de um produto lá, quando a gente vai fazer uma estimativa de valor utilizando uma determinada equação de equilíbrio giroscópico. Aí, nesse caso, eu preciso do teor de água em base seca. Né? Por quê? Porque a base seca, a matéria seca, né, durante a secagem, a gente considera a matéria seca constante. E é para ser constante mesmo, né? Não é para variar. A não ser que tenha alguma volatilização, que tenha alguma perda ali
de algum composto, né, de compostos da matéria seca. Quando que isso pode acontecer? Em situações que a gente tem a secagem extrema, né, ou uma velocidade de secagem muito alta, né, então utilização de temperaturas muito elevadas, umidades relativas muito baixas, né, então você tem uma diferença de pressão de vapor ali entre ar e grão, né, em produto muito grande, e aí sai uma velocidade de água muito rápida, e aí, né, em determinadas situações, pode acontecer de você também volatilizar compostos, perder matéria seca. Mas o normal, né, em condições normais, condições de baixa, né, velocidade menor de secagem, a gente não tem variação da matéria seca na secagem. Então, a matéria seca ela é constante. Tanto é que na determinação pelo método da estufa, a gente vai ver que a gente para o método, tira a amostra lá da estufa, né, para o processo de determinação quando? Quando chega no platô, quando estabiliza, quando retira toda a água e só fica a matéria seca. Né? Então, essa é a condição para a gente interromper o método de secagem pela estufa, né, determinação pela estufa. Então, massa seca constante. E aí, nesse caso, né, a base seca ela é utilizada para essas aplicações, né, mais básicas que a gente tem, então, simulação, ajuste de modelos, né, aplicações aí, que aí, por que a gente não pode utilizar a base úmida nesses casos? Porque gera uma incoerência, né, principalmente nos modelos, né, por quê? Porque você tem a água, massa de água, que varia durante a secagem, e a gente tem massa total. O que é a massa total? É água mais matéria seca. Então, você tem água embaixo, né, água no denominador e água no numerador. Então, você tem água em cima e embaixo. E as duas estão variando. Então, isso acaba não convergindo, né, os modelos, você tem a dificuldade de ajuste, você tem, né, erros lá nas simulações feitas usando o teor de água em base úmida. Quando a gente usa base seca, não, porque aqui é constante, né? Então, é um valor fixo que não vai variar. Então, por isso, a aplicação aí da base seca, né? Então, para essa parte mais teórica, vocês vão, na hora que a gente falar lá de equilíbrio higroscópico, vocês vão ver que os modelos lá sempre têm o teor de água em base seca, né? Em artigos, em trabalhos científicos também, vocês vão achar as duas maneiras de expressar, base seca ou base úmida. E aí a gente tem que ficar atento a isso também. Né? Às vezes aparece lá, né, um teor de água, né, o produto tal foi seco, né, determinada condição, e chegou seu teor de água de 14% BS. É diferente, né? Teor de água de 14% base seca quer dizer 12,2%, né, em base úmida. Né? Então, às vezes, tem que ficar atento à base, né, a forma como está expressado ali no trabalho, e até mesmo fazer a transformação. Às vezes você está comparando determinado trabalho, aí vê lá no artigo, né, numa base, e não atenta a isso, começa a comparar, e a hora que vai ver, tá tudo errado, está tudo diferente, né? Essas grandezas. Então, tem que ficar atento. A maioria dos trabalhos utiliza em base úmida, né? Principalmente trabalhos mais práticos. Quando a gente está falando armazenamento, né, aplicações mais práticas, usa-se em base úmida. Quando é a parte mais teórica, né, ajuste de modelo, cinética de secagem, equilíbrio higroscópico, aí sempre vem em base seca. Né? Então, é sempre bom ficar atento a isso. Né? Às vezes, né, aplicações na área de alimentos também pode vir em base seca, né? A parte de sementes também pode vir também em base seca, mas a maioria é em base úmida. O importante é ficar atento a qual a forma que está sendo expressada, né, o teor de água, e, se for necessário, fazer as transformações, né, de uma base para outra. Tranquilos até aqui? Alguma dúvida? Vocês queiram perguntar? Podem ficar à vontade, né? Podem, eu falei, abrir o microfone e perguntar. Estela, alguma dúvida? Não, professor, sem problema. Por mim, pode continuar. Ok. Bom, falando então das formas de expressar, né? Como que elas falamos, né, sobre isso. E agora a gente tem as formas básicas, né, da água, ou como que a gente encontra a água, né, ligada no material, ligada na matéria seca. E aí a gente tem também uma simplificação, a gente tem outras divisões dessa água ligada em um material, mas no nosso caso aqui a gente divide
nessas três, simplifica, né? Nessas três formas de expressar. Então, a gente pode encontrar água nesses três tipos, que é água de constituição, água adsorvida, né, com V aqui, adsorção, e água absorvida, com B, né, água retida aí por forças capilares, né, forças menores. Então, a gente tem essa água de constituição sendo aquela que faz parte da matéria seca, né, então, aquela água que está lá ligada, faz parte da estrutura lá, né, da proteína, que faz parte da estrutura das outras moléculas, né, de matéria seca, né, então ela faz parte da matéria seca. Se a gente tirar essa água aqui, a gente vai estar removendo junto matéria seca, né, foi o que a gente falou lá, às vezes um processo de secagem extremo pode haver remoção de água de constituição, né, que é matéria seca. Então faz parte da matéria seca, tirar essa água aqui, você está tirando junto a matéria seca. Então, essa a gente esquece, não é o nosso objetivo mexer com ela, retirá-la, né, do produto. Depois, então, nós temos a água adsorvida, que é aquela água fortemente ligada, água retida no material por forças de ligação muito fortes, né, ligações covalentes, né, tem toda uma ligação lá química dessa água com a matéria seca, então a gente tem uma ligação forte. Aquelas primeiras camadas de água que tem ali encostadas na matéria seca são ou fazem parte da água adsorvida, né? Então é uma água também que fica fortemente ligada, a gente não deve removê-la também, não tem a necessidade de remover, melhor dizendo, né? Porque essa água ela não vai estar disponível para reações físico-químicas, para, né, desenvolvimento de micro-organismos. Então, é uma água que pode ficar ali sem ter prejuízo ao produto. Então, quando a gente fala, né, o produto armazenado lá com 12%, teor de água base úmida, 13% teor de água base úmida, quer dizer que a grande maioria dessa água, às vezes ali tem uma pequena, né, variação, né, muito próxima ali dessa faixa, mas a grande maioria dessa água é água adsorvida, água fortemente ligada. E aí, continuando, né, aumentando o teor de água, aumentando essa quantidade de água, a gente vai ter a água absorvida, que é a água que a gente chama de água livre, né, ou água fracamente ligada. É aquela água que está retida, né, nos grãos, principalmente nos capilares, né, entre uma molécula de matéria seca e outra, e essa é uma água que está ali retida mais fracamente, uma água que sai mais facilmente. E à medida que a gente vai aumentando o teor de água desse produto, a gente vai aumentando a água livre, né? Essa água aqui que está aí disponível para as reações físico-químicas, desenvolvimento de micro-organismos, né? Toda essa parte que é prejudicial. Se ficar um tempo maior, a gente vai ter problema, vai ter prejuízo aí nesse produto armazenado. Então, está aqui uma representação, né? Se a gente visualizar lá internamente, lá um zoom no interior do material, no grão aqui o exemplo, a gente vai ver aqui em cinza, né, representando aqui as moléculas de matéria seca, né, grãos de amido, por exemplo, né, representando aí carboidrato, e os círculos aí azuis, né, as bolinhas azuis, representando aí a água, né. Então, a água, essa que está aqui encostada na matéria seca, vai ser a água adsorvida, forças grandes, né, grandes forças de ligação, então, com a água presa ali fortemente, e à medida que vai afastando, mais afastadas aqui da matéria seca, entre os capilares, né, entre esses meios que existem aí, né, da matéria seca, a gente vai ter a água absorvida, ou água fracamente ligada, ou água livre, né, que a gente chama, que é essa água perigosa, né, que tem aí risco se esse produto tiver uma quantidade maior dessa água livre. Outra ilustração aqui representando justamente isso, essa distância que ocorre das moléculas de água em relação à matéria seca. Então, aqui de novo, né, a matéria seca está ali constituída, né, pela água de constituição, então ela está ali, a água de constituição, fazendo parte da matéria seca, e depois a gente tem aqui a água dissolvida. Essa água dissolvida, ela tem uma separação, né, a gente tem a água em monocamada, que é essa primeira água que a gente tem aqui, ó, essa primeira camada de moléculas de água, né, que estão encostadas na matéria seca,
né? Essa água aí, temos modelos, né, equações que estimam quanto que é esse teor de água da monocamada, principalmente as equações lá de equilíbrio higroscópico, algumas equações teóricas, né, que fazem essa quantificação. É uma água importante, né, quimicamente ela tem uma importância ali grande, né, para ser determinada e para esses fenômenos, né, para as reações que vão acontecer. Seguindo, após a monocamada, nessa primeira camada de água, a gente vem as múltiplas camadas, ou seja, são camadas de água que estão encostadas na monocamada, né? Também ainda retidas por forças grandes, forças de absorção, né, que retém essa água ali fortemente, e ainda fazendo parte da água adsorvida. Então, a água adsorvida em múltiplas camadas. E depois, à medida que a gente vai afastando da matéria seca, né, ainda lá no interior do capilar, vai afastando a matéria seca, aí a gente começa a ter água livre, que é essa água que está aí no meio, né, espalhada, né, mais longe da matéria seca, forças menores, né, de ligação, e com isso a gente consegue, então, remover essa água mais facilmente. À medida que a gente vai aumentando o teor de água, vai sendo preenchido esse espaço, né? O exemplo lá do tomate que a gente falou, né? 90% de teor de água maziunda. Se a gente, né, fizer essa analogia com essa representação aqui, o tomate ele vai estar com toda essa parte aqui preenchida, né? Ele vai estar praticamente aí saturado, ou, né, às vezes você, quando parte o tomate, você vê água escorrendo, né, ali dos tecidos, ou seja, água livre, né, em grande quantidade, em muita quantidade, e essa água livre vai sair muito facilmente, né? Às vezes a energia que você vai gastar para evaporar essa água inicial aqui, no caso desse aí de 90%, é simplesmente a energia necessária para evaporar a água livre, né? A água livre que a gente fala é essa água, por exemplo, que está aqui, né, sem ligação nenhuma com a matéria seca, né? É o que a gente chama de calor latente de vaporização da água, né? Então, essa energia necessária para mudar de fase, né? Mudar ali de fase líquida, passar para fase vapor, ocorrendo ali a evaporação e, com isso, né, a remoção da água lá do material. Então, água absorvida, né, fracamente ligada, né, essa apresentação que a gente tem. E aí, esses tipos de água são importantes para a gente pensar na secagem, né, na secagem e no armazenamento, né? Então, durante a secagem, normalmente a gente remove essa água livre, né? Então, aquilo que a gente estava falando na discussão lá na aula passada, né? Armazena com, né, o ideal para se armazenar é em torno de 12%, vamos falar aqui no caso da soja, para as nossas condições de temperatura e umidade relativa, condições de clima tropical que a gente tem. Mas comercializa-se com 14, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que para as nossas condições aqui de clima, né, a água adsorvida, né, vamos falar assim, ela está aí em torno, água fortemente ligada, em torno aí do ideal para ser armazenado. Então, está lá em torno dos 12%, 12,5%, dependendo ali da temperatura que esse material está armazenado. Porém, a gente armazena com 14%, então a gente tem um pouco mais de teor de água, né, que já entra aqui, ó, né, teor de água livre. Se a temperatura estiver baixa, altera essas relações, altera essa relação de água aqui. Por quê? Com temperatura mais baixa, a gente tem um maior teor de água, né, que está aqui fortemente ligado. Ou seja, você tem menos água disponível para reações fisicoquímicas e microbiológicas, né, os fungos principalmente. E já, quando está mais quente, você acaba automaticamente, né, alterando esse limite aqui, né, de transição aí para adsorvida para absorvida. E aí a gente começa a ter esse risco, né, de ter mais água livre e risco de deteriorar esse material, né? Então, toda a discussão, né, tanto da secagem quanto do armazenamento, vem desse entendimento, né, desses tipos de água e dessa relação que existe, equilíbrio higroscópico, com temperatura e umidade relativa durante o armazenamento, né? Bom, aqui, então, para exemplificar isso, a gente tem, né, faixas de teor de água, né, aqui está em base úmida, né, está sem o BU, então quer dizer que é BU, né, está sem indicação, né, então é BU, e a gente tem, ele voltou aqui, diferentes faixas. Então, por exemplo,
45, isso aqui pensando em grãos, né, a maioria dos grãos, né, que a gente trabalha. Mas essa faixa aqui, se a gente pegar, né, outros materiais, vai variar, né, vai variar no caso aí de, né, frutos, legumes, né, igual a gente falou, vai até 70%, 80%, 90%. 45% a 60% é uma faixa para germinar, né, então início de germinação, né, quem trabalha com sementes, né, sabe bem disso, né, que no teste lá de semente, ou na própria semeadura, né, no plantio lá no solo, essa semente ela é colocada seca e aí ela precisa, né, absorver essa água, ou absorver, né, nesse caso aí é absorver, né, ganhando teor de água, aumentando, e aí a hora que chega nessa faixa aí, a maioria das espécies, né, 45% a 60%, é quando então o produto germina. Pode acontecer isso no silo também? Será que pode acontecer? Grãos germinarem no silo? Já aconteceu isso, Elivane? Já tem? Professor, já assim, a questão de goteiras, né, infiltrações, né, ocorre muito isso. Até gostaria de fazer uma pergunta em relação após a secagem. A gente tem observado em alguns lugares algumas práticas de introduzir um sistema de vaporização e de pulverização, melhor dizendo, no grão de soja na saída, com o intuito de ganhar peso. Aí até nós vamos até esses locais, né, pedindo para não fazer, né, como é compra disponível, às vezes o cara, como é dono do armazém, eles bate o pé e fala que vai continuar. Tem essa possibilidade, após a secagem, fazer essa prática, ele ganharia peso? Porque na cabeça deles ele ganha peso, e nós fala que dificilmente vai ganhar, assim, peso tão rápido, porque é na saída vamos falar assim, do header ou da rosca ali, antes de cair na caixa de carregamento. Seria possível essa ganha de peso ou é perda de tempo deles fazendo isso, essa prática? Sem contar que é errado, né? Porque você comprou a soja e eles estão introduzindo a água, né? Exatamente. Tudo isso vem dessa discussão aqui de teor de água para se armazenar. Melhor faixa, teor de água aceitável, seguro para armazenamento convencional, né, e o a granel também, para a maioria dos produtos agrícolas, né, 8 a 13, né? Então, vem dessa discussão mesmo, né, do 12%, 14%, né, da comercialização, e aí o produto está lá com 12, né, armazenado, ou menos às vezes, e aí aceita-se até 14, então vem aquela, né, isso que você comentou, vamos então, né, absorver. Só que aí, nesse caso não é absorver, nesse caso aí é absorver. Quando a gente está pulverizando água, você está jogando essa água, vamos dizer assim, livre, mas a água direto, né, em cima do produto. O que acontece? É um processo que não é tão rápido, né, então, para ver essa absorção, né, deveria ser um processo lento. Pode acontecer? Pode, né, então, se a gente tem, então, vamos pensar lá, o produto está seco, né, a 12%, e a gente está no equilíbrio groscópico com aquela condição de ar. Mas e se eu deixar ali um período maior, fazendo uma aeração, né, nas horas que está mais úmida do dia, e aí para ir aumentando gradativamente o teor de água no armazenamento? Pode fazer isso? Pode, desde que tenha cuidado, principalmente com relação à temperatura, né? É possível, só que é um processo mais demorado, né? O que acontece na secagem, né? Na secagem, a gente tem a teoria da secagem lá do gargalo, né? Ou fugiu o nome, teoria capilar, né? Você tem os capilares, né, do grão, normalmente eles têm esse formato aqui, né, eles começam aqui mais estreito nas bordas, né, então você tem estreito nas bordas, aqui no meio ele abre, né, e vai se fechando nas extremidades. Então, a água vai caminhando, vai migrando, né, de um lado para o outro, até sair no tegumento ali na periferia do grão. Quando ele seca, esses capilares se contraem, né, então uma contração volumétrica maior nos capilares. Ok. Aí ele secou, foi até 12%, esses capilares estão contraídos. Para voltar essa água, né, que é um processo de absorção, né, o retorno, o reinvestimento do produto,
já tem uma dificuldade ali. A água já não volta mais facilmente, né? Aí tem que pensar também, não é água líquida, né? A água que a gente chama de pressão de vapor, né? Então, a pressão de vapor externa tem que estar maior do que a pressão de vapor do grão. E aí faz esse caminho inverso. Porém, é uma dificuldade maior, né? É o fenômeno que a gente chama de esterese, né? É uma das teorias que explica o fenômeno da esterese, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Nas próximas aulas, falando sobre isso. Diferença que existe entre a adsorção e a desorção. Reumedecimento e a secagem, né? A gente não consegue ter os mesmos valores por causa da esterese, e uma das explicações é a contração. Então, já é mais difícil umedecer, né? Umedecer, normalmente, se a gente deixasse aí um longo tempo numa umidade relativa maior. Então, quando joga água, não adsorve rapidamente, primeira coisa, né? E aí você ainda começa a ter problema de alteração de outras características físicas ali do grão, né? Às vezes, principalmente a soja, quando ela está muito, né, já está no teor de água baixa, se jogar, pulverizar a água por cima dela, ela começa a ficar com o tegumento, fica todo enrugado, né? Começa a enrugar, começa a ter outros problemas em aparência, altera. Então, assim, é isso que você falou, não é uma prática recomendada, não vai ser um processo rápido, né? Às vezes aquela água que jogou ali, depois ela, dependendo da condição de ar, também ela evapora, né? E aí acaba, né, tendo aquele início ali, aquela dano na aparência, né, física do produto, e depois não dá tempo, às vezes é um processo rápido, né? Já vai chegar, já vai amostrá-lo rapidamente em outro local, e ainda tem isso. E ainda tem um problema que você pode concentrar também em alguns pontos, né? Do transporte depois, aquela soja mais molhada, né, porque ainda nenhum é molhada, pode ficar em algum canto, e aí naquele local ali, naquela proximidade, pode também aumentar ainda mais o teor de água, né, e aí você tem um teor de água muito alto no local, risco de fungo, risco de aquecimento, então, assim, é uma situação complicada, não é isso que você falou mesmo, não é recomendado por causa disso, não vai ser rápido. Se fosse um processo, né, como eu falei, vai expedir daqui a um mês, então tá seco, vamos tentar aproveitar a umidade relativa mais alta, né, horários mais frios, vamos fazer uma aeração, vamos deixar ali uma condição para rejuvenescer. É possível? Né? Se fizer um manejo adequado, né, é possível ir ganhando, né, aí vai depender também do produto, né, aí nós vamos falar de higroscopicidade, né, nós vamos fazer essa composição química do produto, estrutura, interfere muito nesses processos de saída e entrada de água, né, então a oleaginosas, né, a gente tem maior teor de óleo, então você tem uma facilidade de alterar, uma maior rapidez de absorção de água, né, já é diferente das amiláceas e assim por diante, das que têm teor de proteína, então isso tudo vai influenciar, né, e aí pode ser feito, mas não é um processo rápido, né, então é isso mesmo, a gente tem toda essa questão em cima disso, né. Ok? Ele vai mais... Ok. E aí aqui a gente falando, né, desses teores de água, né, então vai continuar falando sobre isso. 45%, 60% de germinação, então foi o que fala, né, a gente perguntou, pode acontecer germinação em si? Pode, né, goteira, né, infiltração, se o teor de água em determinado local ali ficar acima aí ou chegar nesses valores extremos aqui, vai germinar. E aí, dependendo do produto também, tem uns que têm facilidade, germinação, né, feijão, soja, né, germinam mais fácil que outros produtos, aí tem toda a parte fisiológica envolvida. Quando a gente tem teores de água altos ainda, aqui relacionados acima de 18%, né, 18%, 20%, 30%, tem uma atividade respiratória, né, o processo metabólico ali muito intenso, e aí com isso a atividade respiratória alta, respiração nós vamos ver, libera calor, libera água, e aí torna aquele ambiente mais quente, mais úmido, aí respira mais, libera mais calor, mais água, então é um processo aí que vai, né, acelerando, né, vai decolando, é o que a gente fala, né, decolar, vai exponencialmente aumentando, né, também o teor de água, também a respiração, também o calor, e aí é o processo que chega lá no final, né, extremo de produto todo deteriorado, né.
devido a, principalmente, o teor de água se elevar e aí acelerar todos esses outros processos. E aqui também, né, aí vem os micro-organismos também, os fungos, primeiramente, aí começam a vir depois outros organismos, outras espécies de fungo, uma sucessão ecológica de espécies, depois vem leveduras, vem as bactérias já num processo já final de deterioração, né, e tudo isso devido aí a teores de água elevados, né, uma atividade respiratória e metabólica aí muito elevada. A faixa aí de 14% a 18% ainda é uma faixa que tem uma respiração alta, reduz a respiração comparada aqui a faixas maiores, mas vai ainda ter um risco grande de aquecimento, né, e ainda perigo. Esse produto ele não pode ficar muito tempo, né, fechado, né, com teor de água alto, né, quando chega lá o produto na recepção, né, não pode se demorar muito, senão ele começa a ter ali condições para desenvolver a micro-organismos, né, e o aquecimento é justamente indicativo disso, né, respiração elevada e aquecimento. E aí, quando a gente vai para essa faixa de 8 a 13, é a faixa aí aceitável para se armazenar de forma segura, né, a maioria dos produtos agrícolas. Maioria por quê? Se a gente pegar, por exemplo, a castanha do Brasil, castanha do Pará, né, que tem lá em torno de 70% de lipídios, né, qual que é o teor de água recomendado para se armazenar a castanha do Brasil aqui nas nossas condições tropicais, né? É em torno de 4%, 4,5% base úmida, né, teor de água. Então, por quê? Muito relacionado com a composição química, né, desse material. Então, as oleaginosas se situam aqui nessa faixa, no limite inferior aqui, teor de água. Então, se a gente pegar ali, né, o girassol, é em torno disso, 8, 8,5, né, se a gente pegar ali outras oleaginosas, né, crambe, que é em torno de 6%, oleaginosa, de um modo geral, né, ficam em torno dessa faixa. Quando a gente vai para os amiláceos, aí já vai chegando no outro extremo. Então, se a gente pegar ali arroz, trigo, milho, né, centeio, amiláceos de modo geral, ou seja, que tem grande porcentagem de carboidratos, né, na sua composição, esses produtos vão ter um teor de água recomendado para se armazenar mais alto, comparativo aí com as oleaginosas. Ah, mas e a soja? Por que a soja, né, está lá em torno dos 12% para se armazenar de forma segura? A soja tem lá em torno dos seus 18%, 20% de lipídios, né, de óleo. A proteína, aí vem a proteína no meio, né, a proteína ela tem uma ligação diferente com a água, né, ela fica ali intermediária, né, o amiláceo tem uma relação muito grande, né, uma afinidade com a água muito grande, então você tem um teor de água, né, maior que principalmente da água adsorvida. Os oleaginosos têm um teor de água dissolvida menor, né, comparado com os amiláceos, e a proteína, né, os que têm grande teor de proteína, fica intermediário. Então, a soja, como tem 18% lá de 20% de lipídios, tem 45%, 46%, 47% de proteína, e o restante de carboidrato também, tem uma faixa ainda considerável de carboidrato, ela fica aí no intermediário, né, nem tão alto quanto o milho, né, o arroz, o trigo, e nem tão baixo quanto os outros, né, o girassol, castanha e outros, né. Então, principalmente, composição química, ela tem uma aplicação muito grande aqui, né, nessa faixa recomendada para se armazenar de forma segura. Isso quer dizer o quê? E se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar os extremos aí, vamos pegar milho e vamos pegar a castanha. Milho, né, pouquíssimo teor de óleo lá, baixíssimo, né, do milho, né, 4%, 3%, né, basicamente ali no germe, onde fica ali a parte, né, que tem o óleo, e a gente pega a castanha que tem 70% de lipídios, né, e aí a gente põe os dois com o mesmo teor de água. Então a gente pega a castanha com 13% e pega o milho com 13%. O milho com 13%, ele vai ter, praticamente esses 13% vão ser água adsorvida, água fortemente ligada. E a castanha vai ter 4% ali, vamos aproximar isso, né, de água
absorvida, e o restante, de 4% até 13%, tudo é água livre. Então, olha só que interessante, né? O teor de água deles é o mesmo, porém, a castanha vai ter muito mais água livre para desenvolvimento de fungos, micro-organismos, respiração, do que o milho. Então, aí essa diferença, né, extrema que existe, né, em função da composição química, né? E isso tudo está relacionado aqui com o teor de água, como que essa água vai estar, né, ligada, como que ela vai estar em um ou em outro. Siqueira, você queria falar alguma coisa? Ou Lara, pode. Você disse que se tiver, não precisa retirar água dissolvida, né? Não é necessário. Mas se começar a retirar ela, pode haver quebra? A água absorvida, quebra, você fala quebra física, né? Produto... Sim, se pode danificar. A parte da quebra, aí ela já vai entrar também, principalmente na composição química, né, e na estrutura também desse material. Então, a gente tem, por exemplo, os materiais que são mais quebradiços, né, ou dependendo da composição química, você tem mais facilidade de quebra, de ruptura mesmo, né, do grão ficar partido, trincado. Né. Então, quando seca, a tendência que acontece, ele fica mais duro, né, ele aumenta a dureza, porém, ele fica mais frágil, né? Então, ele fica mais, dependendo do impacto que ele tiver, ou da movimentação que ele tiver, às vezes grão com grão, às vezes grão com a altura de queda lá, né? A descarga de 30 metros até cair no chão, né? No concreto. Então, se cai direto no concreto, ele vai ter um impacto ali, né, diferente. Então, quando ele está mais seco, ele tem essa maior facilidade de quebrar também, de partir, de virar bandinha, de virar grão partido, né? Então, isso acontece. Quando ele está mais úmido, ele acaba tendo maior poder de absorver, né, um pouco mais esse impacto, né? Professor, só uma dúvida. Você comentou aí sobre a questão de água livre nos grãos armazenados. Em função dessa água livre, que vai determinar, vamos dizer assim, o desenvolvimento de fungo, micro-organismo em geral na massa de grão, ou não tem nada a ver? Uhum. A água livre, ela tá, a gente fala que é água livre, mas depois nós vamos entrar num outro conceito, falando de higroscopicidade, que é a atividade de água, né? Então, essa água livre, ela está relacionada com a atividade de água. Então, foi o exemplo que eu dei, o milho, 13%, a castanha com 13% de teor de água. Então, os dois estão com, se a gente levar na estufa, os dois estão com 13 gramas de água e 100 gramas de amostra, 13%. Porém, na castanha, a atividade de água, ela vai ser muito maior. Né? Se a gente levar lá um determinador, equipamento de determinada atividade de água, vai dar lá próximo a 1, 0,9, 0,95 de atividade de água. Então, aí sim, a gente tem uma atividade de água muito grande. Né? E a atividade de água, ela vai relacionar com isso, com a temperatura, e principalmente com essa condição do grão, composição química principalmente, né? Mais óleo, mais água disponível, né? Então aí mais água livre para micro-organismo. Então o micro-organismo relaciona diretamente com a atividade de água. Tá? Professor, em relação à castanha, alto teor lipídico, a rancidez, por exemplo, pode acontecer. Ela está ligada à água livre, à rancidez, nessa castanha? Sim, normalmente, quanto maior o teor de água, mais oxidação, mais... oxidação lipídica. Então, vai acontecer da matéria seca, né? E principalmente quando a matéria seca é relacionada com óleos, né? Ácidos graxos, né? Certo. Então, é isso mesmo. Principalmente teor de água. Aí tem outros fatores também que interferem, como temperatura, né, o próprio tempo, né, dependendo do material. Tem materiais que você não consegue, né, armazenar aí tanto tempo por causa disso, por causa dessas limitações que tem, principalmente relacionada aí com o alto teor lipídico, né, e essa, né, acidez, o índice de peróxidos, né, todos aqueles índices que a gente tem para identificar a qualidade do óleo, né. E aí o óleo serve pode ser para consumo industrial, né, se a gente pegar aí óleo, né,
vegetal diverso, de girassol, de soja, principalmente, são os mais usados, né? Aí tem a canola, vários outros. E também para consumo, né? Quando a gente pensando aí principalmente no sabor, né? Na sensorial que vai ter quando começa a ter esse tipo de oxidação, né? Obrigada. Ok. Certinho. Bom, então, esses aqui são aí as principais faixas que a gente tem, né? O que acontece. Muito relacionado aí com o processo respiratório, né? Quanto maior o teor de água, maior o processo respiratório, por isso ele é aqui o principal fator, o principal parâmetro que interfere no armazenamento seguro é o teor de água, né? Porque a partir daí vão desencadear diversos outros fatores, como aumento do processo respiratório, risco de insetos, porque os insetos também, o teor de água não limita o ataque de pragas, né? Mas quando o teor de água está maior, né, também facilita o ataque de pragas. E, consequentemente, leva a temperatura junto, né? No caso de insetos aqui, o principal fator é a temperatura, né? O teor de água, mesmo com o produto lá seco, milho lá de 9%, né, teor de água, né, os insetos conseguem atacar, mas conseguem danificar. Mas se a temperatura estiver baixa, aí a gente já tem um controle, né? Já tem uma diminuição, já tem uma dificuldade maior para o ataque de insetos. Contrário também, se a temperatura está alta devido ao processo respiratório, vai ter uma maior facilidade de incidência de pragas. E os micro-organismos, né? Que estão aqui diretamente relacionados com processo respiratório, atividade de água e teor de água, né? Se o teor de água está baixo, né, não tem condições, a atividade de água vai estar baixa também e não vai ter condições para que aquele fungo se desenvolva. E aí, né, o produto é conservado bem, né, adequadamente. Aqui também a gente tem alguns exemplos, né, de teores de água recomendados para armazenamento seguro de espécies, né, de diferentes variedades, diferentes tipos de produtos. Então, foi o que a gente falou aqui, ó, se a gente pegar aqui os amiláceos, né, a exceção aqui do arroz, mas o arroz também fica ali em torno, dependendo da temperatura, aí dos 13,5 também. O sorgo também é na faixa dos 13, aqui está 12, mas dependendo da condição, ele vai na faixa dos 13. Então, todos esses aqui, esses iniciais, né, arroz, trigo, milho, sorgo, cevada, ricos em amido, né, carboidrato, faixa de boa para se armazenar em torno aí dos 13%, né, 13, 13,5%, né, varia um pouco em função principalmente da temperatura média ali da época da região. Quando a gente vai para as oleaginosas, então tá ali o amendoim, girassol, já cai bruscamente, aí em torno dos 8%, crambe, castanha mais baixo ainda, né, se a gente for para outros grãos oleaginosos também vão ficar aí nessa faixa, e quando a gente tem outros grãos intermediários, né, como a gente falou aqui no caso da soja, que é 12%, feijão em torno aí dos 11%, café está aqui em torno dos 11%, 12%. Café aí tem também bastante celulose, né, na composição, uma grande parte ali, mas é um tipo de carboidrato, né, mas essa ligação, então, com a água fica intermediária. A soja, como a gente falou, rica em óleo, mas não é tanto, proteína mais, carboidrato um pouco, então fica ali nesse meio intermediário. Feijão também é a mesma coisa, né, tem um pouco de proteína, mas não é tão grande, tem um pouco de óleo, mas também não é tão grande, tem bastante carboidrato, mas, né, esse conjunto entre eles, né, chega em torno aí dos 11% recomendado. Isso aqui pensando no armazenamento aí por um tempo, né, até um ano, que é um tempo hoje utilizado relativamente grande. Quando a gente tinha produtos que ficavam armazenados por muito tempo, né, hoje em dia isso é pouco comum, né, algumas situações apenas que isso acontece. Quando você tem mais tempo de armazenamento, acima de um ano, você tem que ter um teor de água menor, né, justamente para permitir que tenha ali o limite aceitável de perda, né, a quebra técnica que a gente chama, que é a perda por respiração, né? Então, se começar a armazenar com teor de água mais alto, né, esse recomendado aqui para um ano, na hora que chegar lá um tempo maior, você vai ter uma perda de matéria seca muito grande. Então, por isso, tem que ter o produto mais seco quando vai armazenar por mais tempo. Mas isso, né, armazenamentos longos, isso aqui hoje em dia é pouco utilizado, né? A maior parte, né, do material fica aí, né, menos que um ano, né, a grande maioria menos que um ano armazenado. E aí, essa separação aqui, principalmente em função
da composição química que a gente tem nos diferentes materiais. Tá? Bom, aí a gente chega nesse outro item aqui, relacionado à porcentagem de quebra, ou seja, né, o quanto que a gente tem de redução na massa do produto em função das variações de água, né, então, isso que a gente estava falando aqui, de pulverizar a água no produto, né, na expedição. Por quê? Pensando, né, a lógica, né, porque aí eu vou ter um produto mais seco, um peso, uma massa menor, né, e ele poderia chegar a ter um determinado valor, né, aceitável ali para comercialização de teor de água. Então, se houver um aumento ali de meio ponto percentual, de 1 ponto de umidade, né, teor de água aumentar em 1 ponto percentual, a gente vai ter um aumento significativo na massa. Então, se aumenta a massa, automaticamente você está, né, a comercialização está feita com uma massa maior quantidade de produto. Porém, com todas essas questões que a gente falou, né, de não ser recomendado. Mas em quanto que vai ser? Quanto que vai aumentar? Né? Qual vai ser essa porcentagem, né, que a gente chama de porcentagem de quebra, porque ela é mais usual durante a secagem, né? Chega lá um produto, um caminhão lá com teor de água de médio, né, na tirada da amostragem lá de 18%, e aí vai, né, a unidade vai receber até 14, né, vai descontar até 14, então tinha lá tantas toneladas a 18%, secou até 14, quanto que vai ficar? Né? Então aí a gente tem a porcentagem de quebra. Mas pode ser também porcentagem de absorção, pode ser também porcentagem que vai aumentar se o produto reumedecer. Né? Isso pode acontecer, a gente faz o mesmo cálculo, a mesma equação, a mesma definição. Essa porcentagem de quebra é utilizada porque a comercialização, como a gente falou, né, ela é feita baseada num determinado teor de água, né? E aí, se o produto está mais úmido, ele está mais pesado e ninguém está comprando água, né? Quem está comprando o produto naquela faixa ou naquele teor de água recomendado ali, naquele teor de água estabelecido. E aí, para isso, a gente tem essa equação que é bem simples, mas é uma equação que ela vem diretamente lá da definição de teor de água em base úmida, né? Então, a massa de água sobre massa total, teor de água base úmida, e massa total igual a massa de água mais massa de matéria seca. Né? Ela vem dessas duas definições, né, de água nos grãos. Teor de água inicial, XI, né, menos teor de água final, XF. Então, umidade inicial, teor de água inicial menos o teor de água final, vai ser dividido por 100, menos o teor de água final, vezes 100. Isso é a porcentagem de quebra, ou seja, quantos por cento que vai reduzir. Se eu tenho lá 20 toneladas e fiz o cálculo aqui para reduzir de 18% para 14% e deu, né, uma porcentagem de 5%, um exemplo. Né? Então, quanto que vai quebrar? 5% de 20 toneladas. Eu vou tirar, vou reduzir, né, vou descontar 5%, aí eu acho 5% de 20 toneladas, dá tantos quilos, então vou retirar esses tantos quilos ali da massa inicial, do peso lá do caminhão, a pesagem que teve lá no caminhão. Então, essa é a porcentagem de quebra que a gente tem. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem, né, a aplicação direta, como que é feita. Né? Aqui um exemplo bem simples, né, mais simplificado para entender primeiramente só com desconto de teor de água, né, inicialmente. Então, está aqui o exemplo, né? Um produto que foi colhido aí com 18% de teor de água, base úmida, né? Não fala qualquer, não. De teor de água e massa de 10 toneladas. Então, vamos supor que chegou lá um caminhãozinho, né, na unidade armazenadora, 10 toneladas, né, e foi colhido com um teor de água de 18% base úmida. Foi determinado, nós vamos ver os métodos de determinação, né, passou lá no determinador de umidade, né, que estava lá calibrado, aferido, e aí deu lá 18,0% de teor de água desse material, dessa amostragem, né, do produto. E aí está perguntando qual a massa final depois da secagem, né, considerando que vai ser armazenado com 12% base úmida. Então, aqui já não está considerando os 14, está considerando desconto até 12. Se fosse 14, que normalmente a unidade
né, desconta até 14, faria o cálculo até 14. A unidade final aqui seria 14. Nosso exemplo aqui, 12. Então, bem simples, né? Uma aplicação direta, fácil de entender, de visualizar. Teor de água inicial XI, 18%, teor de água final, 12%. Aplica-se diretamente aqui na equação, né? Então, está ali, ó, 18 menos 12, 100 menos 12, né? Vezes 100. Então, 6 dividido por 88 vezes 100, 6,8182%. Né? Então, essa é a porcentagem que vai reduzir na massa do produto quando secar de 18 para 12. Né? E aí, o que a gente faz, então? Pega-se esse valor de 6,8182 e tira, ou acha esse valor de porcentagem, né, das 10 toneladas, então, 6,8182% de 10 toneladas, né, aqui está redondo, está fácil, né, só né, fazer a regra de 3, né, calculadora em porcentagem direta, vai dar lá 6.818 toneladas, né? Esse aqui é o desconto da secagem. Então, 681 quilos, né? Aqui multiplicando por 1.000, passar para quilos, 681 quilos, se né, multiplicar por 1.000, transformar para quilos, dividir por 60, você vai ter lá tantas sacas, né? Vai dar aproximadamente 10, um pouco mais, 11 sacas de desconto. Então, que vai ser o que vai ficar de produto seco, né? Nesse caso aqui, vai ser essa diferença, né? De 10 toneladas menos a 0,61818 toneladas, que vai dar, então, 9,3182 toneladas. Então, esse é o desconto que fica no produto seco. Após a secagem, a gente vai ter essa quantidade de material, tá? Então, é uma equação bem simples, bem fácil a gente entender. Aí a gente tem o quê? Como eu falei, essa equação aqui da porcentagem de quebra, né, o PQ, porcentagem de quebra, ela vem da definição de teor de água. Qual que é a definição de teor de água, né? Tá ali, ó. Teor de água em base úmida é o quê? É massa de água sobre massa total, né? Vezes 100 para dar em porcentagem. Ou pode tirar o 100 aqui também e deixar só decimal. E dessa outra equação aqui também, ó, massa total é água mais matéria seca, tá? Então, essa equação inicial aqui, da porcentagem de quebra, ela vem dessas duas definições aqui. E vamos resolver agora esse exemplo que a gente fez, considerando somente essas duas equações, sem considerar a porcentagem de quebra. Então, o que a gente tem? Para a gente resolver, para a gente entender esse exercício, a gente precisa pensar nas duas situações. A primeira situação é antes da secagem inicial, né? Então, eu vou ter ali, chegou o produto lá, não foi seco ainda. Então, o que eu tenho? Eu tenho um teor de água inicial, né? Um X inicial aqui, tenho uma massa de água inicial e tenho uma massa total inicial. Aqui eu vou colocar os valores em decimais para a gente não precisar ficar multiplicando e depois dividindo por 100. Já vai direto, né, sempre usando decimal. Então, o 18% base úmida, decimal é 0,18. Então, vamos usar aqui o decimal 0,18. A massa de água inicial não temos. E a massa total inicial, quanto que era? Chegou lá no caminhão, pesou, tirou a amostra, determinou a umidade, 18%. Né, pesou na balança 10 toneladas. Então, eu tenho usando essa equação aqui da definição do teor de água, eu tenho essa expressão. Resolvendo aqui a massa inicial, então, só multiplica invertido, né, aqui é sobre 1, multiplica invertido, dá 1, MA, 0,18 vezes 10 toneladas, 1,8 toneladas de água. Então, isso quer dizer o quê? Das 10 toneladas de água, estando a 18%, eu tenho 1,8 toneladas de água. Usando essa equação aqui da massa total é água mais matéria seca, então a gente acha o quê? Eu tenho a massa total inicial, tenho a massa de água inicial, fazendo a diferença, a gente vai achar a massa de matéria seca. Então tá ali, ó, 10 toneladas é a massa total inicial, a massa de água inicial a gente acabou de achar, 1,8, fazendo a diferença,
né? 10 menos 1,8, 8,2. Então, eu tenho 8,2 toneladas de massa de matéria seca. Tá? Então, por enquanto, só usei isso aqui, né? E só antes da secagem. A primeira parte ali, sem a gente considerar a secagem. E depois da secagem, o que a gente vai ter? Um teor de água final, base úmida aqui decimal, uma massa de água final e uma massa total final. Tá? Isso depois da secagem. O que a gente tem disso aqui? De valores. O teor de água final, a gente tem 0,12. A massa de água final a gente tem? Não tem. Massa total final a gente tem? Também não temos. Porém, a gente sabe o quê? Que a massa total final é água, massa de água final, mais massa de matéria seca. A massa de matéria seca foi o que a gente falou. Considerando uma secagem feita adequadamente, a massa de matéria seca não varia. Se ela não varia, o que vai acontecer depois da secagem? Vai continuar sendo 8,2 toneladas. Então, depois da secagem, a gente vai ter o quê? 0,12, tá aqui, né? O teor de água final. No lugar da massa total final, eu vou substituir por essa expressão aqui, ó, MAF mais massa de matéria seca. Tá aqui, substituir, né, ali no lugar da massa total final. Como eu tenho a massa de matéria seca, que é 8,2 toneladas, eu substituo aqui também, ó, pela massa de matéria seca. E aí agora, o que a gente tem? Virou uma equação com apenas uma incógnita, né, que é a massa de água final. Então, aqui agora a gente multiplica invertido de novo, né? Então, multiplicando invertido, a gente vai ter o quê? 0,12 vezes do MAF, né, aqui de baixo. Então, dá 0,12 MAF. 0,12 vezes o 8,2. Vai dar esse valor aqui, né? 0,984 toneladas. E esse MAF multiplica invertido aqui por 1, continua sendo ele. Aí a gente faz o ajuste ali, né? Passa tudo que é MAF de um lado, né? Deixa do outro aqui separado. Então, eu vou ter o quê? 1 menos 0,12 MAF é igual a esse valor. Resolvendo, né, 0,88 dividido por esse valor, está ali. Ó. Massa de água final é 1,1182 toneladas. Então, agora eu já achei a massa de água final. Né? Tendo a massa de água final, agora ficou fácil, né? Se a gente fizer massa total final, né, vai ser, por exemplo, a massa de água mais a massa de matéria seca. Então, somando esse valor aqui com a massa de matéria seca, a gente vai ter, ó, o valor total do produto, né, seco. A massa total, né, final. 1,1182, né, esse valor que deu aqui, mais o 8,2, está ali, 9,3182. Foi o mesmo valor ali? 9,3182. Resolvido pela equação da porcentagem de quebra. Né? Ou seja, o que eu quis mostrar com esse exemplo aqui? Falar para vocês que essa equação da porcentagem de quebra nada mais é do que uma dedução, né? Um arranjo que foi feito em função da definição do teor de água. Né? E em função da massa total ser água mais matéria seca. Né? Então, a partir daqui, a gente consegue resolver todos os exemplos, todos os cálculos, somente usando essa definição do teor de água, né? Massa de água sobre massa total, base úmida, massa de água mais, dividido por matéria seca, base seca. Nesse caso que a gente só usou a base úmida, né? Então, isso comprova para a gente que a matéria seca ela não tem influência, né? Não tem essa variação, né, que a gente fala durante a secagem. Professor, essa aí seria também a questão, por exemplo, aquelas tabelas de desconto, em função daqueles percentuais lá, quando eles, por exemplo, recebem lá com 20, aí ele vai trazer para 14. Aí seria esse cálculo aí, ou não? Exatamente. É esse cálculo aqui que é feito. Aqui, a gente fez um exemplo só de desconto de água. Né? De água, né? De água. Agora, na prática, o que acontece? O produto vem sem impureza nenhuma? Não vem. Tem impureza, né? O ideal seria que tivesse com o mínimo possível, mas às vezes ainda vem com teor de impureza alto.
Mas essa impureza, ela então é descontada, né? Ninguém está comprando pela impureza, está pagando pelo grão. Então a impureza ela é descontada antes. Então, se tem lá 10 toneladas, por exemplo, se tivesse aqui 2% de impureza, então antes de fazer esse cálculo já desconta lá a impureza. Então já vai ficar lá 2%, tira 2%, já vai dar lá 9 toneladas e, né, alguma coisa lá de valor sem as impurezas. Ok. Aí esse valor sem as impurezas é que a gente considera nesse cálculo aqui da unidade, né, porcentagem de quebra. Porém, agora a gente entra no outro assunto, né? Quando, né, um exemplo, Ivan, né, gasta para se fazer a secagem numa unidade armazenadora, gasta, né? Obviamente tem um gasto ali grande de combustível, mão de obra, equipamento, né? Toda a estrutura que você tem ali para faz a amostragem, né? Descarga, moeda, transportadores, a própria limpeza, né? Pré-limpeza, né? Secagem, limpeza, né? Então tem esse gasto todo envolvido nessa etapa que a gente chama de pré-processamento, né? Qual que é a diferença pré-processamento e processamento? Processamento é quando tem uma mudança na estrutura ali do produto, por exemplo, moer, quebrar, né, esmagar, isso é processamento. Agora, nesse caso, é um pré-processamento, a gente vai deixar o produto limpo, ser bem conservado em condições para ser processado, né? Então, essas etapas de recepção, transporte, transportadores ali na unidade armazenadora, não transporte caminhão, transportadores, né, para levar da moega até o secador, até a limpeza, né, a operação de limpeza, a operação de secagem, são todas operações unitárias no pré-processamento, tá? E aí o que acontece? Tudo isso está envolvido com gasto, né? Então a empresa, a unidade que está prestando esse serviço, ela vai gastar mais ou menos dependendo da condição que esse produto tiver. Então, mais impureza vai gastar mais, maior teor de água vai gastar mais. Por que vai gastar mais? Vai gastar mais tempo de secagem, né? Quanto mais água tiver ali, mais eu vou precisar do produto ficar em contato lá no secador com ar quente para ele remover até o que a gente precisa. As máquinas de limpeza, por exemplo, para limpeza, né, de modo geral, elas têm um rendimento menor quando o teor de água é maior. Então, se o produto está mais úmido, mais sujo, mais gasto vai ter. Aí, o que acontece? Como é feita essa cobrança por esse serviço que é prestado de secagem de limpeza? Normalmente, se utiliza a própria fórmula da porcentagem de quebra, né, que é essa daqui, né, que a gente acabou de ver, né, que vai ter um desconto, né, acrescida de um fator de correção, né, que é isso que eu estou falando aqui, ó, o FC, fator de correção, que é acrescido, ou seja, ele é multiplicado na fórmula da porcentagem de quebra para se ter o desconto, né, para se fazer o desconto lá em função dessas características de secagem, de limpeza, mas principalmente relacionada à secagem. Então, o que se faz? Esse exemplo que a gente fez aí anteriormente, né, ali foi só desconto de água, né, esses 9,3182 toneladas que ficaram, né, ou seja, o desconto que teve, quanto foi o desconto lá? 600, né, 600 alguma coisa. Esse desconto aqui de 600, 0,6818, isso aqui é só a água que saiu, né, não tem nada ali de desconto, né, que foi feito lá a tabela para tirar em relação ao serviço de secagem, ao custo, né, que se tem para isso. Para se ter esse desconto, então, considerando o custo, tem-se essa correção na fórmula. Essa correção na fórmula é a que vai gerar as tabelas, que o Elivan comentou aí que normalmente as unidades já têm lá a tabela. Ó, se chegar com 18%, vai secar até 14%, então vai descontar tanto. Já tem a tabelinha lá, a planilha, que já faz esse desconto, né? Mas esse valor do desconto vem daqui, vem dessa correção que tem na fórmula. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui agora, que a gente acabou de fazer aí 2 vezes, né? Uma pela fórmula da porcentagem de quebra e outra considerando a definição do teor de água. Mas vamos pegar esse exemplo agora que a gente fez pela porcentagem de quebra e vamos adotar aqui um fator de correção para esse valor de teor de água aqui de 1,8. Ou seja, né, esse valor de 1,8 vai ser multiplicado aqui, ó, na porcentagem de quebra. Então, essa situação aqui específica para esse valor de teor de água.
Está ali a equação, né? Porcentagem de quebra, vezes o fator de correção, tem as mesmas condições anteriores, né? O teor de água inicial 18, o final 12, né? Esse exemplo que a gente fez. Vai multiplicar aqui, então, por 1,8, né? O que vai acontecer? A nossa porcentagem de quebra que tinha dado lá 6, né? Aqui, ó. Vou voltar lá atrás. Porcentagem de quebra está aqui, ó, 6,8182. Pegando esse valor aqui agora e multiplicando por 1,8, podem fazer isso se quiserem conferir, né? Multiplicando por 1,8, a gente vai ter um valor de 12,2727. Então, agora, o nosso desconto não vai ser mais 6,8, mas vai ser 12,2727. E aí, aplica-se esse desconto, que é essa porcentagem de quebra, naquela massa, né, naquele peso inicial lá que tinha no caminhão, de 10 toneladas, considerando ele limpo, né, porque eu falei que 0% de impureza. Não, na realidade, na prática, não é o que acontece, sempre vem sujo, então tira a impureza antes, aí a porcentagem também retirada antes ali do mesmo jeito. E aí, então, 12,2727% de 10 toneladas dá 1,2227 toneladas. Oswaldo, esse fator de correção aí, 1,8 aí, é regra ou tem algum cálculo que chega nele? Não, esse fator de correção aí, ele é livre mercado, cada unidade adota um fator de correção. E tem uma coisa, se o produto chega mais seco, ele vai uma passada só ali rápida pelo secador, né? Às vezes pode ser, né, 1 hora, às vezes menos de permanência, que isso permanência ali na coluna do secador, na câmara de secagem do secador já é suficiente. Se o produto chega com 15%, 16%, né, então é mais rápido. Se ele chega com 18%, né, ok, vai passar ali, fica um pouco mais retido, tudo bem, dependendo da temperatura, vai secar. Se ele chega com 20%, 22%, passou uma vez pelo secador, está saindo ainda lá, né, tira a amostra, leva no determinador, está saindo ainda acima de 14, né, está saindo ainda 1, o que tem que fazer? Faz a recirculação. Pega lá o sistema de transporte, né, liga, joga no transportador e joga lá para cima de novo, passa mais uma vez, né, faz a intermitência, né, passa o produto 2 vezes pelo secador. Então, passou 2 vezes, o que acontece? Mais tempo de secagem, mais gasto de energia, né, mais lenha, né, o combustível que foi utilizado, né. Se chegou com 24, 26, 30% teor de água, mais tempo, né, vai demorar. Então, normalmente, o que as unidades fazem? Elas fazem, ou, né, calculam, estabelecem esses fatores de correção para as faixas de teor de água. Chegou até, né, às vezes tem unidade que é, né, 14, 15, não desconta, né, nem faz desconto, já passa, né, direto, 14 já passa direto, né, não vai para o secador, ok. Aí de até 18%, cobra ali 1,8, né, de 18,1 até 22, aí já passa para 2 o fator de correção, 24, 2,5, e assim por diante. Aumentou o teor de água, aumenta o fator de correção. E isso aí, normalmente, eles fazem a correção, a planilha em função disso. O que acontece? Normalmente, que é uma questão assim, boa para discutir, né? Parte, então, é em função da secagem, né? Esse desconto aqui, né, nesse exemplo nosso aqui de essa 1,2 toneladas aqui que está sendo descontado, né? Parte é da secagem e parte é do serviço, né? Então, aqueles 0,6 lá é da secagem, o restante é o que está sendo cobrado pelo serviço. O que não pode é a unidade falar que tudo que está sendo descontado aqui é só água que saiu. Aí não é, aí está errado, né? Se tem um fator de correção, não é água só que está saindo, é o desconto que está sendo cobrado pelo serviço, obviamente, né? Claro, está sendo gasto, está sendo toda a estrutura, todo o custo, todo o combustível, toda a mão de obra, né, equipamento, todo o gasto que se tem para fazer essa secagem. Isso foi interessante, é uma história boa nesse sentido, de onde vem essa fórmula de porcentagem de quebra? Vem lá, que a gente já explicou, né, vem da definição do teor de água, e ela é comumente utilizada pelas unidades enovadoras já
né, muito tempo, né? E aí teve uma discussão grande na certificação de unidades armazenadoras. Nós vamos falar sobre esse tema lá na frente da disciplina, né, vocês vão entender, nós vamos voltar a falar disso. E aí lá tinha uma discussão grande em relação a isso, né, sobre essa fórmula da porcentagem de quebra. Qual seria a fórmula, toda essa discussão em função do fator de correção, né, como que seria. E aí o que ficou estabelecido foi isso, né, que a porcentagem de quebra, tanto é que lá na normativa está desse jeito, tá? Essa equação aqui, desse jeito aqui, ó, sem o fator de correção. Né? Vocês vão ver lá que ó, a porcentagem de quebra é essa, secagem é isso, remoção de água é isso. Porém, mas aí como atender as unidades, o que é cobrado, e como que faria essa questão, né, em relação a esse serviço que é cobrado, que varia em função do teor de água, né? Não dá para estabelecer um valor por saco, porque se chega mais úmido, mais seco, vai dar diferença. Então, o que ficou definido foi isso. Né? Tanto é que o texto que está lá na normativa, né, na instrução normativa para a certificação de unidades armazenadoras é esse. A porcentagem de quebra é essa, porém, as unidades armazenadoras, as empresas, podem utilizar outras fórmulas, né, e aí outras fórmulas entende-se aqui, né, o fator de correção que é colocado, né, em função da faixa, teor de água, e do próprio serviço que é prestado pela unidade armazenadora, pode-se utilizar outras fórmulas, desde que seja informado o que está sendo cobrado. Então, assim, isso, né, então a unidade armazenadora, ela deve informar o que está sendo cobrado. Descontou, né, 2 toneladas, né, tantas sacas. Então, tantas sacas é de secagem, porcentagem de quebra, tantas sacas é o custo que está sendo cobrado, né, o serviço que está sendo prestado, né, o custo que está sendo prestado ali por aquela unidade armazenadora. E, normalmente, isso dá bastante assim, dúvida, bastante discussão, né, em relação a isso. Pessoas, a unidade está cobrando muito, não, né, isso... Vira e mexe tem esses problemas, né, Livandro? Vira e mexe tem questionamentos, tem, assim, pessoas reclamando, ou às vezes, né, querendo saber. E realmente, assim, o que deve ficar claro é isso, né, o que está sendo cobrado pela empresa, né, qual está sendo o fator de correção, às vezes pode ser falado assim, né, na empresa, e o que é a água que está saindo, né. Isso mesmo. Aqui, eu fiz aqui a separação. Água evaporada, então, está ali, ó, 0,618 toneladas, né, e o serviço prestado, então, é essa diferença aqui, ó, 1.222 menos 0,68, que dá 545 quilos, né, 0,5 toneladas. Então, transformando aqui para quilos, né, foi o que eu falei, ó, transformando para quilos, multiplicou por 1.000, dá 544 quilos, dividindo por sacas, então, ali, ó, 9 sacas está sendo cobrado pelo serviço de secagem, nesse exemplo aí. E o resto é por água que evaporou, água que saiu. E a impureza, a mesma coisa, né? A impureza ela é retirada antes, então faz-se o desconto também da impureza. E também dos outros, né? Ainda tem a classificação, né, Livandro, que é feita, né? Grãos ardidos, grãos quebrados, e aí tem toda a classificação que é feita, se está fora do padrão ali, se tem um teor de ardido muito grande, aí precisa ser descontado, vai variar ali no valor que está sendo comercializado, está sendo pago, e aí vem essa parte mais específica da classificação. Né? Isso mesmo. Então, mas assim, essa parte específica da secagem é esse o cálculo que é feito, né? A porcentagem de quebra. Mas a porcentagem de quebra é aquela lá, né? A fórmula da água, né, que evapora é essa aqui, sem o FC aqui, sem o fator de correção. Daí a gente viu ali que é isso, né? Eu gosto de mostrar ali o exemplo do cálculo que a gente fez, sem usar essa fórmula, usando só a definição do teor de água, né? E aí a gente consegue, né, comprovar que é isso mesmo, né? Que a fórmula está correta. 10 minutinhos, tomar uma água. Dúvidas, por enquanto, pessoal, sobre esse assunto aqui, especificamente. Vocês vejam que é um assunto bastante interessante, né? A gente tem que cumprir aqui a gravação.